Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa sexta aula. Eu sou Amanda Cardoso, sou jornalista. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir desculpas para vocês pela minha voz, que eu estou um pouco gripada. Mas vamos lá, né? A nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre uma teoria que mudou a forma como enxergamos a influência da mídia, né? Que é a teoria empírica de campo, também conhecida como a teoria dos efeitos limitados. Então vamos lá iniciar a nossa aula, né? O que é a teoria empírica de campo, né? Para começar, vamos entender o que essa teoria propõe. Então, diferente da teoria hipodérmica, que viu o público como passivo e vulnerável a qualquer mensagem, né? Aqui a mídia, ela não é vista mais como toda poderosa. Ela é apenas uma das muitas forças que influenciam as pessoas, junto com família, igreja, amigos, escola, partidos políticos. Ou seja, a mídia não determina diretamente o que a gente pensa. Ela atua de forma indireta, mediada pelo nosso contexto social. Então, a teoria empírica de campo, ela vem como uma resposta direta à teoria hipodérmica. Como eu falei nas aulas anteriores, a teoria hipodérmica, ela vê o receptor da mensagem, né? Ela vê a pessoa que está recebendo a mensagem como um agente passivo, né? E na teoria empírica de campo, ou teoria dos efeitos limitados, como vocês preferirem, a gente já começa a ver que não é bem assim. A gente vai enviar a mensagem, mas dependendo do contexto social que a pessoa está inserida, essa mensagem vai fazer sentido ou não para ela. Então, na teoria hipodérmica, a gente ainda tinha uma visão muito simples da comunicação. Aqui, a gente já começa a ver a complexidade da comunicação. Então, aqui a gente já não fala mais que o indivíduo que recebe a mensagem ele é passivo. Não. Ele já vai ali utilizar o seu contexto social para ver se aquela mensagem vai fazer sentido para ele ou não. Então, aqui a gente vai falar um pouco do contexto histórico, né? Ou seja, como que a gente chegou até essa ideia da teoria dos efeitos limitados, né? Então, nos anos 30 e 40, os Estados Unidos viviam um momento bem tenso, né? Tava ali entre guerras, crise econômica, tinha as propagandas políticas e o crescimento dos meios de comunicação, especialmente o rádio. Uma pausa aqui, né, para um comentário. Quando a gente falar dessas teorias, com certeza quem viu as aulas anteriores vai perceber que a gente sempre está falando ali de Estados Unidos, período entre guerras e do rádio, porque nessa época o rádio era um meio de comunicação que alcançava o maior número de pessoas. Então a gente sempre vai estar falando de rádio, tá? E de Estados Unidos. E aí foi nesse cenário, né, que surgiu o Escritório de Pesquisa Social Aplicada, né, que é ligado à Universidade de Colômbia e que foi liderado por um nome que é muito importante para a gente da comunicação, que é o Paul Lazarsfeld. Ele propôs, né, uma nova forma de pensar os efeitos na mídia com base em pesquisa empírica, observando como as pessoas de fato se comportavam diante dos meios de comunicação. Então aqui ele já começou a pesquisar mais a fundo, né, os reais efeitos que a mídia produzia nas pessoas. E aí, quando a gente fala, né, de teoria dos efeitos limitados, a gente sempre vai usar como palavra-chave influência. Mas fiquem muito ligados nisso, porque quando a gente fala de influência, a gente não está falando, principalmente se referindo a essa teoria, a gente não está falando de influência direta, né? Como se bastasse assistir a um programa para mudar de ideia. Não, aqui a gente fala de uma influência mediada, ou seja, uma influência filtrada, né, pelas nossas vivências, pelos nossos grupos, pelas nossas conversas do dia a dia. Então, aqui a gente já fala que a mídia ela não age sozinha, né? Ela conversa com um cenário social muito mais amplo. Então, não basta simplesmente
você ver um programa, você ouvir um programa de rádio que você vai mudar de ideia. Não é assim. Então, lembre-se disso. A gente fala de influência, mas de influência mediada, ou seja, uma influência que ela é filtrada pelo nosso contexto social. E aí a gente vai falar aqui um pouco do modelo, né, dessa comunicação. Então, foi observando, né, esse processo, né, que dos efeitos da mídia ali nas pessoas, né, que Lazarsfeld propôs o famoso modelo de comunicação em duas etapas, ou seja, né, o two-step flow. E ele funciona assim, né? A informação, ela não vai da mídia direto para todo mundo. Ela passa antes pelos chamados líderes de opinião, que são pessoas bem informadas, respeitadas nos seus grupos, né? Pessoas que têm uma certa influência ali. E só depois ela vai chegar ao restante das pessoas. Então, esses líderes, né, como a gente chama aqui nessa teoria, eles são como filtros humanos da mensagem. E o mais interessante, né, é que o papel de líder de opinião pode mudar conforme o tema. Então a gente tem que pensar nisso. Como eu falei para vocês, né? Aqui vai muito da vivência da pessoa. Então, obviamente, mesmo sendo líder de opinião, vai contar muito com a vivência dele. Então, pode ser que em um tema X ele tenha uma opinião a favor, o tema Y ele vai ter uma opinião contrária àquilo ali. E aí, essa abordagem, ela vai revelar algo muito importante, né? Que as pessoas, elas escolhem o que consumir. Então, aqui a gente já começa a falar que a massa, né, as pessoas ali, elas não são todas, né, manipuláveis. Então, assim, a gente já começa a ver que as pessoas tendem a buscar conteúdos que confirmam o que elas já acreditam. Isso é o que chamamos de exposição seletiva. Então, assim, né, dessa forma, os efeitos da mídia, eles vão ser mais de reforço do que de transformação em si. Então, o público, ele vai deixar de ser visto como uma massa homogênea e passa a ser reconhecida em sua diversidade e capacidade crítica. Quando a gente fala de público como massa homogênea, teoria hipodérmica. Então, lembrem sempre disso. Quando a gente falar que a gente considera o público como massa homogênea, teoria hipodérmica. A partir da teoria hipodérmica, as outras teorias já começam a ver o público como plurais. É óbvio que quando a gente chega na teoria de efeitos limitados, a gente começa a aprofundar mais esse pensamento. Mas, tirando a teoria hipodérmica, as outras já começam a pensar sobre isso. Não, peraí, né? Nem todo mundo tem o mesmo pensamento, nem todo mundo vai receber a mensagem da mesma forma. E aí, né? Juntando tudo isso, né? O Lazarsfeld identificou 3 tipos de efeito que a mídia pode provocar. Então, o primeiro é o efeito de ativação, que transforma uma ideia adormecida, né, numa opinião firme. O segundo é o efeito de reforço, que vai fortalecer uma crença já existente. E o mais raro é o efeito de conversão, que vai mudar a opinião de alguém, né? Geralmente, esse efeito vai ocorrer em pessoas que são mais indecisas ou que estão menos expostas à mídia, né? Então, tudo aqui, né, a gente vai ver que todos esses efeitos, eles são efeitos sutis e indireto. Então, assim, quando a gente fala, né, desses efeitos, a gente começa a ver que, muitas vezes, ele não vai ser aquele, como a gente fala, né, na primeira teoria, como uma bala mágica, não vai chegar e pá, pum. Não, são efeitos que são sutis mesmo, vai chegando. Por exemplo, quando a gente fala do efeito de ativação, às vezes a pessoa ela já tá com uma ideia X sobre aquilo ali, mas é aquela ideia que tá ali guardadinha e tal. Chega uma pessoa que tem uma grande influência
e que vai falar com ela de uma forma que vai reativar aquela ideia dela, ela vai concordar com aquilo ali, né? O de reforço é aquilo, eu já tenho uma ideia, aquela outra pessoa que tem uma certa influência tem a mesma ideia que eu tenho, e ok, eu vou só fortalecer aquela ideia que eu já tenho. E o efeito de conversão, a gente já fala aqui, de mudança mesmo de opinião total, né? Você tem uma pessoa que você tá vendo ali, que você admira, que é influente, que tem uma visão X sobre o assunto e você tem Y, e ela te influencia de forma que você vai mudar a sua opinião. E aqui, né, para poder estudar, né, esse comportamento do público, o Lazarsfeld criou 3 processos de análise. E aí o primeiro, né, é a análise de conteúdo, que tenta entender o que o público retém, né, de um programa. O segundo, observa as características dos ouvintes, né? Quem são essas pessoas, qual a faixa etária, escolaridade, classe social. O terceiro, ele é mais subjetivo, né? Que são os estudos sobre as satisfações, né? Em outras palavras, é o que aquele programa significa para essas pessoas. Então, esses 3 olhares ajudam a entender a relação entre mídia e público de forma muito mais rica. E digo mais, quem aí é do marketing, quem é da publicidade, deve estar pensando agora: peraí, eu conheço isso aqui de algum lugar. Hoje a gente ainda usa, né, isso, óbvio, de uma forma mais moderna, mais tecnológica, mas até mesmo quem cria conteúdo sabe, né? A pessoa que é redator, que é copy, sabe que a gente precisa fazer essas 3 análises para que a nossa mensagem chegue no público e tenha aquele efeito que a gente espera. Então, assim, apesar disso ter sido criada, essa teoria ter sido criada ali entre os anos 30 e 40, hoje ela ainda é muito atual. Na verdade, quando a gente estuda as teorias da comunicação, a gente vê que, apesar de terem sido criadas há muitos anos atrás, ainda dá para a gente utilizar muito delas hoje para a gente poder se comunicar com o nosso público. Por isso elas são muito importantes, tá? E aí, como eu falei para vocês, né? Essa teoria, a gente fala que a mídia, ela não vai manipular diretamente o público. E esse é o ponto central dessa teoria, né? Ou seja, a mídia não chega em todos da mesma forma. Ela passa por filtros, né, sociais, culturais, afetivos, e e a influência pessoal pesa mais do que a simples exposição a um conteúdo. Então, assim, quando a gente fala de teoria dos efeitos limitados ou teoria empírica de campo, lembre, a mídia não manipula diretamente. Tá? O ponto central dessa teoria é isso. A mídia, ela não vai manipular diretamente. Ou seja, né, para a mensagem ela ter efeito, ela precisa fazer sentido dentro do contexto daquele grupo social. Então aqui a gente não vê a mídia, como eu falei, como toda poderosa. A gente já sabe que as pessoas estão inseridas em meios que vão fazer muito mais sentido para elas e que elas vão utilizar isso como um filtro. Então, por exemplo, a gente utiliza muitos exemplos de político mesmo, né? A pessoa que ela apoia um partido político, ela tende a tá mais inclinada a receber mensagens e ter o efeito esperado de pessoas que também apoiam aquele partido político delas. Então, assim, principalmente, né, nós do meio jornalístico, a gente mexe muito com política, com economia. E por mais que a gente fale, ó, a gente precisa ser neutro, a gente precisa só passar a informação. A gente sabe que, dependendo, né, do governo que está ali no momento, a pessoa que apoiar o governo vai receber a mensagem de uma forma X, a que não apoiar vai receber de uma forma Y. Então, aqui
a gente já começa a falar sobre isso, que a mídia ela não vai manipular diretamente. As pessoas têm os filtros delas ali, que são filtros que digamos que são naturais, né? Porque cada um tem ali a sua cultura, o seu meio social inserido, né? O seu meio afetivo também, né? Seu grupo social, que vai ajudar nessa influência ou não da mensagem. E aí, né, como eu sempre trago para vocês, né, toda teoria, ela vai ter as limitações dela e vai ter as críticas, né? E é óbvio que essa teoria também recebeu críticas, né? Apesar da gente já falar e já não ver mais a mídia como um meio de manipulação direta, né? A gente já começa a ver o público, a massa, como seres que têm filtros, né? Seres mais complexos, ela vai receber várias críticas, né? Então, muitas das pesquisas foram financiadas, né, por grandes empresas de comunicação, o que limitava o alcance das análises. Não se discutia, né, por exemplo, o poder econômico por trás da mídia. Mesmo assim, essa teoria foi um grande avanço metodológico. Foi um passo muito importante, né, para sair daquele simplismo da teoria hipodérmica, né, e caminhar rumo, né, a uma comunicação mais complexa, mais humana, mais crítica. Então, assim, aqui, apesar de todas essas críticas, como eu falei para vocês, aqui a gente já começa a ver que a comunicação ela não é tão simples, ela é complexa, ela tem filtros e você precisa transpor esses filtros para que a sua mensagem tenha o efeito que você espera, né? E aí, quais seriam, né, os efeitos a longo prazo, né, dessa teoria? Então, essa transição, né, continuou em várias décadas depois, né, nas décadas seguintes. Então, a partir ali dos anos 50, as pesquisas passaram a olhar para os efeitos de longo prazo, né? Então, começa a surgir algumas teorias aí, né? Então, surgiu a teoria do cultivo, né, que analisa como a mídia molda visões de mundo a longo prazo. A teoria do agenda setting, né, que mostra como a mídia influencia, né, sobre o que pensamos e não necessariamente, o que pensamos também, né. A agenda série, ela vai ter essa ambiguidade, digamos assim, né. Ela vai falar que a mídia, ela vai influenciar o que a gente pensa, mas não necessariamente também, né. E também a gente tem aí os usos e gratificações, né, que focam no que o público busca na mídia e não apenas naquilo que ele recebe, né. Então assim, ou seja, né, concluindo tudo isso, a teoria empírica de campo, ela abriu caminho para novas perguntas e para novas formas de investigar, né. Ela veio aí, ajudou muito, né, décadas depois que ela foi criada, a surgir essas novas teorias. Assim como eu falei na teoria hipodérmica, né, que apesar dela ser muito simplista, ela ajudou aí na criação do modelo de Laswell, né, que é um modelo que ainda hoje a gente utiliza bastante. E ela ajudou também a ter essa evolução nessas outras teorias, né? As teorias que vieram depois dela também, ela influenciou bastante, assim como a teoria dos efeitos limitados influenciou na criação dessas aí. Então, para resumir, né, um pouco aqui essa teoria, então vamos lá. A mídia, ela não age sozinha, as pessoas não fazem escolhas sobre o que consomem, ou seja, né, você recebe ali aquela mensagem, né, e você vai falar: "Isso aqui faz sentido para mim ou não". Os laços sociais e os líderes de opinião têm um papel fundamental, como eu falei para vocês. A gente fala, né, que os líderes de opinião nessa teoria eles são filtros humanos, ou seja, eles vão influenciar as outras pessoas a pensar sobre aquele assunto, se aquilo vai ter efeito ou não para elas, né.
E a comunicação, ela vai ser um processo relacional, né, que vai envolver muito mais do que simplesmente transmitir uma mensagem. Então ela vai ter um efeito ali, seja um efeito bom, seja um efeito ruim, ou seja nenhum efeito, a depender, né, de quem está recebendo essa mensagem. E aí a gente tem aqui, né, as dicas de leitura que eu sempre coloco para vocês, né? E aí eu coloquei, né, o estudo original, né, de Lazarsfeld. E todas essas dicas que eu coloquei aí para vocês, né, sejam os livros, seja a pesquisa, né, do Lazarsfeld, elas são muito importantes, tá, para poder entender o comportamento do público diante da mídia. E aí, trouxe um exercício prático, né, para vocês. E esses exercícios eu sempre tento trazer alguma coisa mais atual, né, para vocês perceberem como que, apesar dessa teoria ter sido criada lá nos anos 30, 40, ela ainda pode ser utilizada hoje, né? Ela é muito atual. E aí aqui eu trouxe um exercício prático sobre fake news nas redes sociais, né? Então, vocês vão imaginar um cenário e responder essas perguntas. Pode deixar nos comentários, né? Eu gosto de ler um pouquinho sobre como vocês pensam, como vocês veem, né? E, por último, né? Bons estudos para vocês, né? Eu espero que essa aula tenha ajudado, né, a entender um pouco do porquê os efeitos da mídia são mais limitados do que parece, né? Como o nosso contexto social é fundamental nesse processo. Então, é sempre bom lembrar que a mídia, ela não é toda poderosa. E eu falo isso muito no contexto de hoje mesmo. A gente acredita muito que a mídia ela vai influenciar 100% as pessoas. E não necessariamente. Né? A gente vê muito nessas teorias. A gente vai ver mais pra frente, né? Um caso que eu vou trazer, que eu falei na teoria hipodérmica. Eu cito muito a teoria hipodérmica porque é uma teoria que eu gosto bastante. E é uma teoria que é muito boa de você dar exemplos, né? E lá a gente tem a Guerra dos Mundos, né, que é uma aula que eu vou trazer mais para frente para vocês. E a gente vai ver que a mídia, ela sim pode influenciar, mas vai depender muito, né? Muitas vezes a gente vê que a influência maior da mídia são em pessoas que não têm tanto acesso à informação, são pessoas que não têm tanto acesso a estudo. Então, a gente tem que entender esse contexto também, esse contexto social. E perceber que a mídia, ela não é tudo isso que a gente pensa. Ela pode influenciar sim, mas não 100%. Vai depender muito também dos filtros que a gente tem. E é isso, né? Bons estudos. Até semana que vem e tchau.